Pessoal, estamos indo ali na casa da família Shigematsu, onde morou o Ricardo Shigematsu com a menina falecida Eduarda. E vai haver uma perícia agora ali na casa onde morou a Eduarda com o pai, o Ricardo, e o avô, o senhor Osvaldo. Estamos indo lá para acompanharmos a perícia. A seguir, as imagens. Olhem só, pessoal, perícia aqui na casa da família Shigematsu. Flávia de Paula ali, vários órgãos de imprensa. Olha só o advogado ali. Não foi possível apresentar o processo. Então, novos pedidos devem ser feitos. Novos pedidos serão feitos e, se necessário for, levaremos até o Tribunal de Justiça. Vocês querem provar que ela cometeu o suicídio? É uma das vertentes da defesa. Perguntar de novo. O que vocês querem provar? Qual que é o trabalho da defesa nesse caso? Que ela teria cometido suicídio? Queria que o senhor falasse a respeito disso também. A versão do Ricardo é que ela cometeu suicídio. Ele não nega de forma alguma a ocultação do cadáver, né? Agora a gente precisa realmente provar e esclarecer a ordem cronológica dos fatos, o que realmente aconteceu, chegar o mais próximo da verdade real, que é o que a gente busca na realização do tribunal do júri. O senhor acha que esse exame de local não consegue atingir esse objetivo? Acabou sendo uma medida inócua? Sim, o exame de local não vai responder todos os quesitos apresentados pela defesa. Doutor, a defesa também alega que uma outra pessoa possa ter participado disso. Essa também é uma linha? É uma linha de defesa também. Mas o que o Ricardo alega? Simplesmente que não foi ele que cometeu o homicídio. Ele não sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu. Doutor, vocês vão tentar ainda apresentar algum recurso na justiça aqui mesmo, em Rolândia? O que vocês podem acrescentar no pedido que vai fazer o juiz mudar de ideia? Nós vamos aguardar a conclusão do laudo pericial. Após a conclusão, a gente vai ver se foram esclarecidos todos os quesitos apresentados pela defesa, e se não foram, a gente vai realizar um novo pedido de reprodução simulada dos fatos. Se for negado novamente, nós levaremos até o Tribunal de Justiça, para que seja decidido lá em Curitiba. É possível que o julgamento nem saia esse ano, então? Possivelmente não. Doutor, depois que a perícia disse que não foi suicídio, como é possível agora a perícia mudar isso? É que a perícia analisou somente a versão do Ministério Público, né? Ela não fez uma reprodução dos fatos de acordo com as alegações do Ricardo. Até então não tem no processo a versão do Ricardo. Somente a versão da polícia. Pela medicina legal, como isso é possível agora mudar um laudo? Nós temos dois laudos. Nós temos um laudo tanto da polícia do Instituto de Criminalística, quanto um laudo particular do Ricardo que alega que é possível sim que tenha ocorrido o suicídio. Está no processo. E doutor, ter passado tanto tempo desde o ocorrido, isso não pode prejudicar, afetar diretamente essa reconstituição que a defesa está pedindo? Não, porque a versão é uma só. A versão do Ricardo é uma só. Então não tem o que ser alterado nesse decurso de prazo, não tem alteração. A versão dele, perante a polícia civil, foi uma versão. Perante o juiz foi uma versão. E a versão dele será colocada no tribunal de júri. Mesmo possivelmente a porta ali, onde ele alega que encontrou a pilha, né, ter sido trocada, tudo isso não pode alterar, doutor? Se não foi realizado um laudo na porta, logo após a ocorrência da morte da Eduarda, é uma falha da Polícia Civil, não é um instrumento da defesa, né? Obrigado, doutor. Situação difícil, um julgamento muito difícil que vai acontecer em Rolândia e tudo parece que está nas mãos da perícia, mas sempre é possível mudar teses, né? Vai ser um trabalho difícil aí para a defesa do Ricardo, mas vamos aguardar as conclusões desse novo laudo. Doutor, que tipo de perícia foi feita aqui agora, hoje? Aqui? Foi um reexame de local de crime. Mas o
o problema principal está no corpo da vítima que já está sepultada. Essa... Não, o problema principal foi o que foi requerido pela defesa, que é uma reprodução simulada de acordo com os fatos narrados pelo Ricardo. Isso não foi apresentado no processo, não foi realizada nenhuma diligência nesse respeito. Né? O que foi feito foi somente a versão da polícia e do Ministério Público. Aqui no local onde o corpo foi encontrado, o que poderia ser... Nós vamos ter que aguardar o laudo, é claro, mas o que poderia ser encontrado hoje... Isso é um questionamento... Que não, esse fazer que você tem que fazer para a aguardar, né? Polícia Civil. Porque não, mas você apresentou quesitos nós hoje. Nós pedimos a reprodução simulada dos fatos, não um reexame de local. Não. Nós queríamos que os fatos fossem reproduzidos cronologicamente. O Ricardo esteve aqui hoje? Hoje não. Então o Ricardo teria que estar aqui e dar a versão dele e ser realizado os fatos de acordo com a versão do Ricardo. Então, de acordo com o seu pedido, a perícia, então, a que você requeriu ainda não foi concretizada? Não foi concretizado porque o Instituto de Criminalística ele entendeu de que o reexame de local seria suficiente para sanar todos os quesitos. A defesa entende de que não vai responder todos os quesitos. Você vai insistir, então, no seu pedido? Vamos insistir na reprodução simulada. E o julgamento, então, fica prorrogado ainda até a decisão do juiz? Até a pauta do magistrado, né? Doutor, o seu nome completo? Roberto Mitsuru Ekuni Júnior. De Londrina? De Maringá. De Maringá. Especialista em Direito Criminal. Direito Criminal. Doutor, um abraço, boa sorte. Baseado em evidências científicas. Aqui o perito. As partes poderão avaliar se foi mais satisfatório ao Ministério Público, se foi mais satisfatório à defesa. O trabalho da perícia tem o mote de trazer luz, de esclarecer fatos de maneira cientificamente, né? Independentemente se isso vai favorecer o Ministério Público, se vai favorecer o réu. Doutor, tanto tempo, qual é a pertinência desse trabalho para essa fase do processo? Nós vamos avaliar. Como eu falei, quando a gente está dentro do escritório, né, que chegam os quesitos, você não consegue fazer essa avaliação. A gente até brinca, né, que a bola de cristal lá do Instituto de Criminalística foi para manutenção e não voltou ainda, né? Então, às vezes, a gente não consegue, de dentro do gabinete, saber se é pertinente ou não a realização do exame pericial, que a gente não pode se eximir de vir aqui e realizá-lo, né? Agora, vamos analisar todos esses dados que foram coletados aqui, compará-los ao que tem dentro dos autos da ação penal, e aí ver se, ao final, se foi relevante ou não a realização dessa... Doutor? Os advogados de defesa, doutor, eles questionam que, na verdade, o trabalho que tinha sido feito anteriormente foi feito só sob a ótica do Ministério Público, que a defesa dos réus nunca esteve presente. São questionamentos levantados em relação a um trabalho que o senhor acabou de dizer que é um trabalho técnico, né, que tem que ser imparcial. Gostaria que o senhor falasse um pouco, né, desse trabalho que já foi realizado. Eles falam também que não houve a perícia na primeira casa. Exatamente, e no entendimento... Eu estive lá na primeira casa, né? Veja, eu não vou entrar no mérito das alegações nem de Ministério Público, nem de defesa, eles são partes no processo. Como eu falei, o trabalho pericial é um trabalho isento, né? A gente não está aqui para auxiliar o Ministério Público, não estamos aqui para auxiliar a defesa, estamos aqui para auxiliar a Justiça e tentar trazer a verdade dos fatos à ação penal, né? Então não vou comentar com relação a esses pronunciamentos. Todas as diligências que foram solicitadas à Polícia Científica foram realizadas, né? Doutor? Quer seja as diligências que foram solicitadas pela autoridade policial, pela autoridade judicial, todas elas foram realizadas, né? Algumas de maneira complementar, isso é bastante comum, né? Você vai examinando, vão surgindo novas evidências, são solicitadas complementações. Os laudos foram apresentados no juízo, né? E a Polícia Científica está à disposição de eventuais complementações, de eventuais esclarecimentos de qualquer um dos trabalhos que foram realizados, né? Vamos sim fazer um trabalho eminentemente técnico e levar à ação penal fatos incontroversos, né? Não há justificativa para você requerer um exame da Polícia Científica para trazer mais dúvida aos autos, né? Então a ideia é que as respostas a esses questionamentos que foram apresentados possam, espero, né, que esclarecer fatos eventualmente obscuros ainda. Prazo? Prazo depende muito dos índices de violência da nossa região, né? A Polícia Científica recebe em média de 15 a 20 solicitações todos os dias, de segunda a segunda.
Então, a gente necessariamente, os trabalhos eles são desenvolvidos de maneira paralela. Então, se nós tivermos aí um período um pouco mais calmo, eu imagino que esse laudo esteja à disposição da Justiça em torno de 30, 45 dias. Se a gente pegar um monte de casos complicados na sequência dos próximos dias, infelizmente, né, esse tempo vai acabar se postergando, né? Mas a ideia nossa é tentar apresentar o mais rápido possível. Obrigado, doutor, o advogado de defesa disse para mim ainda aí agora há pouco que essa perícia não é o que ele pediu, ele queria a presença do Eduardo aqui. Não sei, o que for... Diz que ele vai insistir na perícia, veja, que não está completa do jeito que ele pediu. Os quesitos que foram apresentados, isso não é apenas nesse caso, tá? Existem inúmeros casos assim, em que é solicitada a reprodução simulada dos fatos, mas os quesitos que são apresentados, eles não são de reprodução simulada dos fatos. É lógico, os advogados, o Ministério Público, eles não têm a obrigatoriedade de saber tecnicamente qual é o tipo de exame que deve ser realizado. Os quesitos que foram apresentados, eles não são de reprodução simulada. Os quesitos de reprodução simulada, eles são raríssimos. Nos últimos 10 anos, o Instituto de Criminalística realizou 5 ou 6 reproduções simuladas só. No pedido então, deles... muito comum a confusão do tipo de exame. Cabe ao Instituto de Criminalística determinar qual é o exame adequado. Mas no pedido deles constava que a presença do réu deveria estar? Não, mas a presença do réu não é o perito que impede a presença do réu. O perito informa ao Poder Judiciário data, início da perícia e pede para intimar as partes para que compareçam. Os réus podem vir, os advogados de defesa, ou podem não vir também. É uma diligência que a participação das partes ela é opcional. O perito tem que estar, mas as partes é opcional. Aí o juiz teria que autorizar, porque ele está preso, né? Aí essa parte aí, não sei, essa parte, como foi a tramitação interna, eu não sei. Ótimo. Vamos lá falar com o Marcos? Ô, desculpe, pisei no teu fio aí. Para esse processo. Na verdade, foram apresentados alguns quesitos e aí nós O trabalho já foi feito aqui, ficou a contento? Como é que... Na verdade, já havia sido descartou qualquer suicídio, né? Então, já se passaram 3 anos dos fatos, obviamente que os locais foram alterados, tudo mais, né? Mas, enfim, a defesa requereu, é um direito da defesa e foi feito, né? Mas ao ver da acusação não teve qualquer relevância para o processo. É algo que a defesa está fazendo na avaliação da acusação para tentar postergar cada vez mais a realização desse julgamento? É um anseio, né, da sociedade, da mãe, da vítima, né, obviamente, que seja realizado logo. É um direito da defesa requerer as perícias que achar pertinente. Todavia, esperamos que esse júri seja marcado o mais breve possível. Estávamos aguardando isso. Sim, foi feito, se possível, esse ano ainda seja designado. Pessoal, aqui é o local onde o corpo foi encontrado. A casa do seu Oswaldo Shigematsu, o avô do Ricardo. Não, é avô do Ricardo, bisavô da Eduarda. Dá uma tristeza muito grande de estar aqui e lembrar de tudo que aconteceu. Na época eu estava viajando, estado de Minas Gerais, e acompanhei pela televisão lá no hotel. Aqui morava o seu Oswaldo, eu conheci ele. E o Ricardo também morou aqui. Bem de frente aqui, esse edifício aqui do mundo. Pessoal, vamos conversar aqui com o Dr. Guilherme Leal, do escritório de advocacia, que está patrocinando a defesa do acusado, Ricardo Shigematsu. E ele vai explicar o resumo do que eles pediram e o que foi deferido, e se eles vão insistir então numa outra prova, e a seguir então a fala do advogado. Simulada dos fatos. Certo. O que diverge do que foi deferido no processo. No processo foi somente deferido o reexame do local. E isso para a defesa não era interessante. Uhum. O que é interessante é a gente estabelecer um lapso temporal, um contexto de como aconteceu realmente
A verdade real, né? É o que a gente está tentando buscar no processo. É que todo o trabalho foi feito sob a ótica, o advogado falou, foi feito sob a ótica da promotoria de justiça? Sim, da acusação. Da acusação. O que foi feito sob a ótica da acusação? Somente, é que assim, a acusação, ela vem tentando trazer provas somente favoráveis a ela. Tá. Em relação à defesa, o que foi pedido pela defesa do Ricardo não está sendo considerado pelo juízo. Tá. E aí a gente Então, está brigando. O trabalho de levantamento de provas foi feito sob a ótica da acusação. Da acusação. Obrigado. Doutor, e depois de tudo que o senhor explicou aí, existe uma previsão do dia do julgamento, do mês do julgamento? Não, esse ano, ano que vem? Ainda não. A gente vai aguardar primeiro a conclusão do laudo do reexame do local dos fatos. Vocês vão insistir, né? Como também a defesa vai insistir na reprodução simulada. Se o juiz indeferir, aí pode ter recurso. levamos para os tribunais superiores. Pode não sair então esse ano o julgamento? Não, acredito que não. Doutor, boa sorte para vocês aí. Obrigado. Tudo de bom. Pessoal, é uma situação complicada esse julgamento e pela palavra dos advogados do Ricardo, do acusado, esse processo não vai ser julgado esse ano, dificilmente vai ser julgado. Ainda tem alguns detalhes que a defesa insiste, mas estamos atentos aí a todas as fases desse processo e tão logo a gente tem alguma novidade, vamos noticiar.